Imagine um mundo onde tudo o que você conhece ainda não existia. Nem escrita, nem cidades, nem leis. Agora pense, como chegamos até aqui? O famoso historiador Will Durant disse: a civilização é um rio com margens. O rio é vermelho com o sangue dos conquistadores e dos conquistados, mas as margens são verdes com os frutos da lei, da arte e do amor. Prepare-se para uma jornada às margens desse rio, onde descobriremos as raízes de tudo o que somos hoje. As primeiras civilizações não são apenas história antiga, são o espelho através do qual podemos entender nosso presente e vislumbrar nosso futuro. Olá, queridos espectadores. Bem-vindos a uma extraordinária viagem no tempo. Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante para explorar as primeiras civilizações da Terra, o início de tudo o que conhecemos. Imaginem-se pisando nas areias do Antigo Egito, caminhando pelas ruas de pedra da Mesopotâmia, ou observando os primeiros caracteres surgindo na China. Essas civilizações não são apenas nomes em livros de história. São as fundações sobre as quais construímos nosso mundo moderno. Nesta narrativa épica, vamos desvendar os mistérios de nossos ancestrais, descobrir suas invenções revolucionárias e entender como suas decisões moldaram o curso da humanidade. Preparem-se para surpreender-se, emocionar-se e, acima de tudo, para ver o mundo com novos olhos. Então, acomodem-se, abram suas mentes e corações, porque estamos prestes a iniciar uma jornada que vai muito além do tempo e do espaço. Uma jornada ao coração da nossa própria história. Quando falamos sobre as primeiras civilizações da Terra, não estamos apenas discutindo eventos distantes no tempo. Estamos explorando as raízes da nossa própria existência. Como apresentador e pesquisador apaixonado por história, posso dizer que cada descoberta sobre nossos ancestrais me emociona profundamente, pois revela um pouco mais sobre quem somos e de onde viemos. Imagine-se acordando em um mundo sem cidades, sem escrita, sem as comodidades que consideramos básicas hoje. Este era o cenário há cerca de 10 mil anos atrás, quando os seres humanos começaram a transição de caçadores-coletores nômades para agricultores sedentários. Esta mudança, conhecida como Revolução Neolítica, foi o primeiro passo crucial para o surgimento das civilizações. Ao estudar esse período, não pude deixar de me maravilhar com a engenhosidade de nossos antepassados. Eles observaram os ciclos da natureza, aprenderam a domesticar plantas e animais, e começaram a manipular seu ambiente de maneiras cada vez mais sofisticadas. Este processo não foi rápido nem fácil. Levou milênios de tentativa e erro, de adaptação e inovação. Uma das primeiras áreas a ver o florescimento da civilização foi a Mesopotâmia, a terra entre rios, o Tigre e o Eufrates. Ali, por volta de 3500 A.C., surgiram as primeiras cidades-estados sumerianas, como Ur e Uruk. Ao caminhar pelas ruínas dessas antigas cidades durante minhas pesquisas, senti uma conexão profunda com aqueles primeiros cidadãos. Eles enfrentaram desafios que, em muitos aspectos, não são tão diferentes dos nossos. Como organizar uma sociedade complexa, como distribuir recursos, como registrar informações importantes. Foi na Mesopotâmia que a escrita cuneiforme foi desenvolvida, inicialmente para registros comerciais, mas logo se expandindo para a literatura, leis e histórias épicas. Segurar uma tábua de argila com inscrições cuneiformes é uma experiência surreal. Você está literalmente tocando os pensamentos de alguém que viveu há milhares de anos. Não muito depois, às margens do rio Nilo, outra grande civilização começou a tomar forma: o Antigo Egito. A precisão das pirâmides, a beleza dos hieróglifos, a complexidade de sua religião e mitologia. Tudo isso nos fala de uma sociedade altamente sofisticada e organizada. O que muitos não percebem é quanto devemos aos antigos egípcios, desde conceitos matemáticos até técnicas de irrigação que ainda são relevantes hoje. À medida que exploramos essas civilizações, começamos a ver padrões emergindo. Todas elas surgiram perto de grandes rios.
Desenvolveram sistemas de escrita, criaram estruturas sociais complexas e deixaram marcas duradouras na história humana. Mas cada uma também tinha suas características únicas, suas próprias soluções para os desafios da vida. É fascinante pensar que, enquanto esses desenvolvimentos ocorriam no Oriente Médio e no norte da África, civilizações igualmente impressionantes estavam surgindo independentemente em outras partes do mundo. No Vale do Indo, no subcontinente indiano, cidades planejadas como Mohenjo-Daro e Harappa demonstravam um nível surpreendente de urbanização e engenharia sanitária. Na China, as primeiras dinastias estavam lançando as bases para um dos impérios mais duradouros da história. Cada vez que me debruço sobre os registros dessas civilizações antigas, fico impressionado com a resiliência e a criatividade do espírito humano. Enfrentando um mundo desconhecido e muitas vezes hostil, nossos ancestrais não apenas sobreviveram, mas prosperaram, criando culturas ricas e complexas que ainda hoje nos influenciam. Ao estudar essas primeiras civilizações, não estamos apenas olhando para o passado. Estamos ganhando insights valiosos sobre nossa própria sociedade. Os desafios que enfrentaram, governança, sustentabilidade e inovação tecnológica ainda são relevantes hoje. E as soluções que encontraram podem nos oferecer inspiração e sabedoria para nossos próprios desafios. Agora que estabelecemos as bases das primeiras civilizações, vamos mergulhar em alguns fatos fascinantes que talvez você não conheça. Esses detalhes não só iluminam aspectos surpreendentes do passado, mas também nos fazem questionar muito do que pensamos saber sobre nossa própria história. Você sabia que as antigas cidades da Mesopotâmia tinham sistemas de esgoto mais avançados do que muitas cidades europeias do século XIX? Em Babilônia, por exemplo, arqueólogos descobriram evidências de um complexo sistema de drenagem subterrâneo datado de cerca de 4.000 anos atrás. Imagine só, enquanto as ruas de Londres ainda eram cobertas de lixo e excrementos no início da era vitoriana, os babilônios já desfrutavam de um sistema sanitário sofisticado milênios antes. Falando em avanços tecnológicos, os antigos egípcios nos surpreendem com sua precisão astronômica. A Grande Pirâmide de Gizé não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um prodígio de engenharia astronômica. Seus construtores alinharam com tanta precisão ao norte verdadeiro que ela tem um erro de menos de 1/10 de grau. Para colocar isso em perspectiva, esse nível de precisão só foi superado no século XIX com o uso de instrumentos modernos. Mas as surpresas não param por aí. Na China antiga, durante a dinastia Han, 206 AC, 220 DC, foi inventado um dispositivo sísmico tão sensível que podia detectar terremotos a centenas de quilômetros de distância. O inventor Zhang Heng criou um sismoscópio em forma de vaso com 8 dragões, cada um segurando uma bola na boca. Quando ocorria um terremoto, mesmo que imperceptível aos sentidos humanos, o mecanismo fazia com que uma das bolas caísse na boca de um sapo de bronze abaixo, indicando a direção do evento. Voltando à Mesopotâmia, você já se perguntou sobre a origem dos direitos humanos? Bem, o conceito não é tão moderno quanto pensamos. O cilindro de Ciro, um artefato de argila do século VI a.C., é considerado por muitos historiadores como a primeira declaração de direitos humanos da história. Nele, o rei persa Ciro, o Grande, decretava liberdade religiosa e proibia a escravidão em seu império recém-conquistado. E quanto à medicina? Embora tendamos a pensar na medicina antiga como primitiva, os egípcios realizavam cirurgias cerebrais há mais de 4.000 anos. Evidências arqueológicas mostram que eles praticavam trepanação, a remoção de parte do crânio, e alguns pacientes sobreviveram, como indicado pela cicatrização óssea. No Vale do Indo, as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro nos surpreendem com seu planejamento urbano avançado. Essas cidades, construídas por volta de 2600 a.C., tinham ruas em grade, sistemas de drenagem subterrâneos e até mesmo banheiros com descarga em muitas casas. Isso em uma época em que a maioria das pessoas no mundo vivia em pequenas aldeias. Falando em planejamento urbano, você sabia que a cidade asteca de Tenochtitlan,
no local da atual cidade do México, era maior e mais limpa que qualquer cidade europeia de sua época. No século XVI, quando os conquistadores espanhóis chegaram, ficaram maravilhados com seus aquedutos, jardins flutuantes, chinampas e ruas limpas, um contraste marcante com as cidades europeias da época. Outro fato surpreendente vem da antiga Suméria. A lista de reis sumérios, um antigo texto cuneiforme, afirma que antes de um grande dilúvio, 8 reis governaram por um total de 241.200 anos. Embora claramente exagerado, esse texto levanta questões intrigantes sobre como as antigas civilizações viam sua própria história e a passagem do tempo. Na América do Sul, os incas desenvolveram um sistema de contabilidade chamado quipu, usando cordas com nós. Este sistema era tão sofisticado que alguns pesquisadores acreditam que ele poderia ter sido usado não apenas para registros numéricos, mas também para registrar narrativas históricas. Por fim, vale mencionar que muitas invenções que consideramos modernas têm raízes surpreendentemente antigas. O conceito de seguro, por exemplo, foi desenvolvido pelos babilônios no século XVIII a.C. Eles tinham um sistema onde os mercadores pagavam um extra por seus empréstimos para garantir que a dívida fosse cancelada se suas mercadorias fossem roubadas. Estes fatos não são meras curiosidades. Eles nos forçam a reconsiderar nossa compreensão do progresso humano. Eles mostram que nossas conquistas modernas muitas vezes têm raízes profundas no passado e que nossos ancestrais eram capazes de inovações notáveis que ainda hoje nos surpreendem. À medida que continuamos nossa jornada através das primeiras civilizações, lembre-se, cada artefato, cada texto antigo, cada ruína esconde histórias fascinantes, esperando para serem descobertas. E quem sabe quais outros segredos incríveis o passado ainda guarda para nós. Agora que exploramos alguns fatos fascinantes sobre as primeiras civilizações, vamos mergulhar em um mistério que tem intrigado historiadores e arqueólogos por décadas. O enigma do colapso das civilizações antigas. Por que sociedades aparentemente prósperas e avançadas de repente entraram em declínio e desapareceram? Esta questão não é apenas um quebra-cabeça histórico, mas também um alerta para a nossa própria civilização. Imagine-se caminhando pelas ruínas de uma cidade outrora grandiosa, como Angkor Wat no Camboja ou Tikal na Guatemala. O silêncio ensurdecedor e a natureza reclamando seu espaço nos fazem questionar: o que aconteceu aqui? Como uma civilização tão poderosa pôde desaparecer? Um dos casos mais intrigantes é o do Império Maia. No auge de seu poder, os maias construíram cidades-estados impressionantes, desenvolveram um sistema de escrita sofisticado e fizeram avanços significativos em matemática e astronomia. No entanto, por volta do século IX d.C., suas grandes cidades começaram a ser abandonadas uma após a outra. O que causou esse colapso repentino? Teorias abundam: mudanças climáticas levando a seca e fome, guerras constantes entre cidades-estados, pressão populacional sobre os recursos, ou talvez uma combinação de todos esses fatores. Mas a verdade é que ainda não temos uma resposta definitiva. Similarmente, a civilização do Vale do Indo, com suas cidades planejadas e sistemas de saneamento avançados, parece ter entrado em declínio por volta de 1900 a.C. Seria devido a mudanças no curso dos rios, invasões, ou algo mais que ainda não descobrimos? E o que dizer do fim da Idade do Bronze no Mediterrâneo Oriental? Por volta de 1200 a.C., várias civilizações avançadas, incluindo os hititas, micênicos e o novo reino do Egito, entraram em colapso quase simultaneamente. Este evento marcou o fim de uma era e o início de um período obscuro que durou séculos. Esses colapsos não são apenas curiosidades históricas. Eles levantam questões cruciais sobre a fragilidade das civilizações e os fatores que podem levar ao seu declínio. Será que nossa própria civilização global está imune a tais ameaças?
Considere isto: muitas das antigas civilizações enfrentaram desafios que nos são familiares hoje: mudanças climáticas, escassez de recursos, desigualdade social, conflitos internos e externos. A diferença é que agora enfrentamos esses desafios em uma escala global. O que podemos aprender com o destino dessas civilizações antigas? Como podemos usar esse conhecimento para evitar um destino semelhante? Uma lição clara é a importância da adaptabilidade. As civilizações que sobreviveram por mais tempo foram aquelas capazes de se adaptar a mudanças em seu ambiente e circunstâncias. Os egípcios, por exemplo, desenvolveram sistemas sofisticados de irrigação para lidar com as inundações do Nilo, transformando um desafio em uma vantagem. Outra lição é o perigo da sobreexploração de recursos. Muitas teorias sobre o colapso de civilizações antigas apontam para o esgotamento de recursos vitais. Os habitantes da Ilha de Páscoa, por exemplo, podem ter causado sua própria queda ou esgotar os recursos florestais de sua ilha. A complexidade social também pode ser uma faca de dois gumes. Enquanto permite avanços tecnológicos e culturais impressionantes, também pode tornar uma sociedade mais vulnerável a perturbações. Quando os sistemas se tornam muito complexos e interdependentes, até mesmo pequenas perturbações podem ter efeitos cascata catastróficos. E não podemos ignorar o papel das mudanças climáticas. Evidências sugerem que períodos prolongados de seca podem ter contribuído para o colapso de várias civilizações antigas, incluindo os maias e a civilização do Vale do Indo. Com as mudanças climáticas atuais, essa lição do passado ganha uma relevância assustadora. Mas nem tudo está perdido. O estudo dessas civilizações antigas também nos mostra a incrível resiliência e criatividade do espírito humano. Após cada colapso, novas civilizações surgiram, muitas vezes construindo sobre os conhecimentos e realizações de seus predecessores. À medida que enfrentamos nossos próprios desafios globais, mudanças climáticas, desigualdade, conflitos, podemos nos inspirar na engenhosidade de nossos ancestrais. Temos a vantagem de poder aprender com seus sucessos e fracassos, e temos tecnologias e conhecimentos que eles nem sonhavam possuir. O enigma do colapso das civilizações antigas nos lembra que nenhuma sociedade é invulnerável, mas também nos oferece lições valiosas sobre resiliência, adaptabilidade e a importância de viver em harmonia com o nosso ambiente. À medida que avançamos para o próximo bloco de nossa jornada, mantenha essas lições em mente, pois o verdadeiro valor do estudo da história não está apenas em satisfazer nossa curiosidade sobre o passado, mas em nos equipar para enfrentar os desafios do presente e do futuro. Voltemos ao início de nossa jornada, quando citamos Will Durant. A civilização é um rio com margens. O rio é vermelho com o sangue dos conquistadores e dos conquistados, mas as margens são verdes com os frutos da lei, da arte e do amor. Esta metáfora poderosa nos lembra que, apesar dos conflitos e desafios, as civilizações também são fontes de grandes realizações e beleza. Ao longo de nossa exploração das primeiras civilizações, vimos como elas lançaram as bases para tudo o que conhecemos hoje. Desde a invenção da escrita até o desenvolvimento da agricultura, da arquitetura monumental à organização social complexa, cada avanço construiu sobre o anterior, criando o mundo que habitamos. Mas há um aspecto das primeiras civilizações que raramente é discutido e que pode mudar completamente nossa percepção sobre elas. É algo que desafia nossas noções preconcebidas e nos faz questionar o que realmente sabemos sobre nossos ancestrais. Prepare-se para uma revelação surpreendente. Evidências arqueológicas recentes sugerem que algumas das primeiras civilizações eram muito mais igualitárias e pacíficas do que imaginávamos anteriormente. Por décadas, assumimos que as primeiras sociedades complexas eram necessariamente hierárquicas, com elites poderosas governando sobre massas de trabalhadores. No entanto, escavações em sítios como Çatalhöyük, na Turquia, que data de cerca de 7.500 a.C., estão desafiando essa visão. Em Çatalhöyük,
uma das primeiras cidades grandes conhecidas, não há evidências de um palácio central, templo monumental ou outras estruturas que indiquem uma elite governante. As casas eram de tamanho similar, sugerindo pouca diferenciação social. Análises de restos humanos mostram que homens e mulheres tinham dietas semelhantes e realizavam trabalhos físicos comparáveis, indicando um grau surpreendente de igualdade de gênero para a época. Similarmente, a civilização do Vale do Indo, que floresceu por volta de 2600 a.C., apresenta características intrigantes. Suas grandes cidades, como Mohenjo-Daro e Harappa, não mostram evidências de palácios, templos ou monumentos dedicados a governantes. A uniformidade das casas e a ausência de túmulos elaborados sugerem uma sociedade mais igualitária do que suas contemporâneas no Egito ou na Mesopotâmia. Essas descobertas nos forçam a reconsiderar nossas suposições sobre o desenvolvimento das civilizações. Talvez a desigualdade e a hierarquia rígida não sejam condições necessárias para o surgimento de sociedades complexas. Talvez nossos ancestrais tenham encontrado formas de organização social que permitiram cooperação em larga escala sem recorrer à coerção ou à estratificação extrema. Isso não significa que essas sociedades eram utopias perfeitas. Certamente enfrentavam seus próprios desafios e conflitos. Mas nos oferece uma perspectiva alternativa sobre as possibilidades de organização social humana. Outra descoberta fascinante é que muitas das primeiras civilizações tinham uma relação muito mais harmoniosa com o meio ambiente do que pensávamos anteriormente. Por exemplo, pesquisas recentes na Amazônia revelaram que as antigas civilizações da região não apenas sobreviveram na floresta tropical, mas a enriqueceram ativamente. Por séculos acreditou-se que a Amazônia era uma selva virgem, muito hostil para sustentar grandes populações humanas. Agora sabemos que a região abrigava sociedades complexas que praticavam uma forma sofisticada de manejo florestal. Eles criaram o que os cientistas chamam de florestas culturais, paisagens que parecem naturais, mas foram cuidadosamente cultivadas ao longo de gerações para aumentar a abundância de espécies úteis. Essas descobertas não apenas mudam nossa compreensão do passado, mas também oferecem lições valiosas para o presente e o futuro. Elas nos mostram que é possível criar sociedades complexas e avançadas sem necessariamente recorrer à exploração extrema de recursos naturais ou à opressão social. À medida que enfrentamos desafios globais como mudanças climáticas, desigualdade e conflitos, talvez possamos encontrar inspiração nestas antigas civilizações. Elas nos lembram que a humanidade é capaz de encontrar soluções criativas e sustentáveis para problemas complexos. Claro, não podemos simplesmente copiar os modelos do passado. Nosso mundo é muito diferente daquele de nossos ancestrais. Mas podemos aprender com sua sabedoria e aplicá-la de formas novas e inovadoras. As primeiras civilizações não são apenas o início de tudo o que conhecemos. Elas são um testemunho da criatividade, resiliência e potencial da humanidade. Elas nos mostram que nosso futuro não está predeterminado por nosso passado, mas é moldado pelas escolhas que fazemos e pelos valores que defendemos. Ao concluirmos nossa jornada pelas primeiras civilizações da Terra, espero que você leve consigo não apenas um conhecimento mais profundo de nossa história, mas também uma nova perspectiva sobre nossas possibilidades futuras. As margens do rio da civilização continuam verdes com os frutos da lei, da arte e do amor, e cabe a nós nutri-las e expandi-las para as gerações vindouras. Queridos espectadores, chegamos ao fim de nossa fascinante jornada através das primeiras civilizações da Terra. Agradeço imensamente por terem permanecido conosco até o final desta exploração histórica. Se este vídeo despertou sua curiosidade e expandiu seus horizontes, convido você a deixar um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas interessadas em história e conhecimento. Além disso, adoraríamos saber o que você achou mais interessante ou surpreendente. Que tal compartilhar nos comentários algo que você aprendeu hoje e que não sabia antes? Sua perspectiva é valiosa
e pode iniciar discussões incríveis com outros espectadores. Para continuar explorando o passado e descobrindo como ele molda nosso presente, não se esqueça de se inscrever no canal. Temos muitos outros temas fascinantes planejados para vocês e não queremos que você perca nenhum deles. Mais uma vez agradeço a todos por dedicarem seu tempo a esta viagem pelo tempo. Nosso objetivo é trazer conhecimento enriquecedor e perspectivas novas sobre nossa história compartilhada. Antes de nos despedirmos, gostaria de deixar uma pergunta para reflexão. Como você acha que o conhecimento sobre as primeiras civilizações pode nos ajudar a enfrentar os desafios globais que enfrentamos hoje? Pense nisso e, se quiser, compartilhe suas ideias nos comentários. Lembremos que nosso propósito aqui é trazer conhecimento ao público, inspirando reflexões sobre nossa história e como ela se conecta com nosso presente e futuro. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. O mundo das histórias.